Fala galera, Marcos Jaggernaut, tô aqui mais um vídeo com o Bruno Pina. Sumido, Pina, o que aconteceu? Você que tá sumido, amigo. Sumido Você aí, que tá sumido, amigo. Tá de Pessoal, férias, comendo. sentiu sua falta aí, ó, comentários lá falando, pô, faz mais vídeo com o Pina. Pina sumiu, cadê o Pina? O cara tava lá em Cozumel, né? Foi, deu uma viajada, né, uma descansada, curti bastante, muita pina colada. Bota pé, deu pra dar uma descansada. Deu pra descansar e ao mesmo tempo mantive, né, a preparação, né, tipo assim, a galera pergunta, você prepara quantos meses antes do campeonato? Não, a preparação é o ano todo, começa desde o dia que a gente é atleta até o dia que a gente resolve não ser mais atleta, então é o ano todo, todos os dias do ano. Então continuei com a minha preparação, estava em off, então foi mais tranquilo, deu para comer bastante. O engraçado foi exatamente isso, eu já estava comendo muito, né? Fui para lá, comi mais, só que lá, né, acabou que foi mais livre, né? Imagina. Não foi muito regradinho, certinho não. Daquele jeito que, tipo assim, que a galera gosta, né? Tipo assim, pré-treino era hambúrguer com batata frita e nachos. tipo desse naipe assim. Esse é o pré, imagina o pós-treino, então. E olha que é o seguinte, eu ainda perdi peso. Perdeu quanto? Perdi 5 quilos mais ou menos. Que isso? Mas você tava, com certeza, você tava comendo bem, assim, nível energético, de calorias. Em calorias, talvez até mais um pouco, porque eu tava comendo muito limpo. Sim. Lá eu já comi mais sujo, então comendo mais à vontade, né? Isso, e mais gordura, mais açúcar, então assim, muito mais alimentos mais densos, né? Isso Então de caloria eu acho que talvez lá possa ter tido uma caloria mais do que eu tava aqui. Porém, né? Não foi comida de verdade, vamos dizer assim. Muito lixo. E aí eu queria ter ver com você exatamente isso, porque mesmo agora que eu tô comendo um pouco menos, eu consegui recuperar desses 5 quilos que eu perdi, eu recuperei 2. Então, quer dizer, você está comendo menos do que você comia quando você foi para lá. Isso. E lá comendo muito mais, você conseguiu perder. Perdi e agora comendo menos eu recuperei ainda mais ou menos uns 2 quilos. Bacana. Aí acho que esse aí vai ser um ponto bacana para a gente abordar aí, Marcão. Interessante. Então, vamos lá. Você quer saber o porquê que isso aconteceu, é isso? Que relação tem? A lógica, né? Como é que você come menos calorias e consegue perder peso? Come mais calorias. Come mais calorias e perde peso. Come menos e ganha. Exato, ou seja, você acabou comendo mais calorias lá, conseguiu perder peso, sendo que aqui comendo menos calorias você ganhou peso. Não, beleza, tranquilo. Como é que a gente pode explicar isso aí a curto prazo e a longo prazo? A curto prazo, falando do seu caso específico, né? Mas assim, já pegando o gancho e falando a longo prazo, para destrinchar essa questão aí da alimentação, principalmente para o usuário de hormônios, o cara que treina pesado, o cara que realmente puxa ferro de verdade, às vezes até mesmo um usuário de GH, enfim, aquele cara que já está ali ele já está no modo cheat, né? Ele já tá roubando, já está de Game Shark já, né? O cara já está assim, outro nível, porque assim, olha, vamos jogar limpo aqui, vamos falar a verdade no crua. Um cara que treina realmente pesado, não é pseudo pesado, não é aquele treininho que você pampou ali, que a sua percepção é pesada. É um treino que, se você treinar com um cara assim, por realmente casca grossa, você consegue treinar com ele. Então, um treino desse nível, que realmente pega mesmo, você mantém uma consistência nesse tipo de treinamento, com um aporte hormonal suficiente, com GH e com uma quantidade ou seja, lastro fisiológico, uma quantidade de músculo suficiente, lastro fisiológico, ou seja, sei lá, 10 anos de treino. Vamos ser francos. 18 no seu caso, por exemplo. Cara, engordar, tô falando de engorda, não tô falando de retenção não, tô falando de gordura. É muito difícil, para comer o que você quiser que você não engorda. Podemos concordar com relação a isso? Claro que assim, pode vir um pouquinho ali, tô falando de realmente engordar. Não, sim. Né? É difícil, tô falando tô falando do cara treinando pesado a nível de competição, cardio a nível de... Por favor, de você, Marcão. Ponto. Sim. Você. Se você hoje eu vou... Agora, todo pós-treino eu vou comer um X-tudo agora. E aí, você engorda?
Digamos que você mantém ali a dieta e aí Só o pós-treino. Um pós-treino X-tudo e um café da manhã assim um pouquinho... Um café da manhã assim, sei lá, vou colocar aí bem assim, bem lixoso mesmo. Bacon, ovo, sucrilhos, sorvete, enfim, mais alguma leite outra Toddy. Exato, um Toddy pra caramba, cheio de açúcar, enfim. E aí donuts, enfim, e no pós-treino um X-tudo. Olha, pode até ser que você não vai chegar lá no palco, né, a nível, né, top, comparado com se você realmente manter uma dieta firme. Mas assim, tô falando do mundo como um todo. Você vai tirar a camisa, se você, principalmente se a nível calórico você fizer um ajuste ali, não, peraí, vou colocar aqui e tal, mas assim, eu vou tirar daqui, vou tirar dali, para eu poder comer meu lixo todo dia. Cara, te digo que até dá para você perder gordura fazendo isso, tranquilamente, se você fizer o ajuste ali da dieta. Você vai entender onde que eu tô querendo chegar. Então assim, você pega você nessa situação, comendo dessa forma, vamos dizer, mesmo comendo dessa forma, um cara que realmente tem tudo encaixado, ele não vai engordar mesmo. Estou falando de realmente ficar zoado. Beleza. Aí eu te pergunto, por que você come limpo, Marco? Por que então que a gente não tem aí, então, essa refeição que eu falei de donuts, enfim, por que a gente não tem isso então? Por que a gente não poderia... Então fazer um ajuste na dieta, agora que você está em cut, né? Agora que você vai entrar agora, por que a gente não coloca aí tal para você ter né? Enfim, uma gracinha a mais ali? Por que não dá para a gente manter isso como base numa dieta? Então, esse é o longo prazo que eu quero falar. Então vamos voltar aqui para o curto prazo. Por que no curto prazo você perdeu peso? Provavelmente porque você teve uma ingestão de carboidratos muito menor. Sim. Né? Então assim, apesar de você estar comendo muita bobagem, você comeu muita gordura, 1 grama de carbo, 1 grama de proteína, são 4 calorias. 1 grama de gordura, 9. Né? Então assim, se você consome aí uma refeição aí que tem, sei lá, 90 gramas de gordura, uma refeição, 90 gramas de gordura é sacanagem, mas enfim, vou colocar aí 2 refeições aí, né, totaliza 90 gramas de gordura. Você tem aí mais ou menos 800 calorias, 810 calorias, né, e 90 gramas de gordura. Para 90 gramas de carbo, você tem 360 calorias. Então, assim, olha, né, é absurda a diferença. É, menos que a metade até. Exato. Né? Então, assim, é muito fácil você consumir uma quantidade abundante de calorias de gordura. E também muito fácil de você ficar saciado. Então, às vezes, você comeu uma refeição lixo ali e tal, aquela coisa, né? Enfim, te deixou cheio, te deixou satisfeito. Então, assim... Você tem uma grande ingestão calórica, você tem essa questão da saciedade que a gordura traz e tudo mais, só que você não tem o carboidrato. O carboidrato você consegue colocar muito mais de carboidrato no seu corpo pelo mesmo peso, pelo mesmo preço, vamos dizer assim, em termos de calorias. Ou seja, eu com 1.000 calorias eu consigo consumir 250 gramas de carbo. Eu com 1.000 calorias eu consumo 100 e poucos gramas de gordura. Então o que acontece? O carboidrato ele não vai deixar você cheio. Por quê? Você tem neoglicogênese através da gordura? Tem. Você tem através da proteína? Tem. O que é neoglicogênese? Transformação é uma formação de um novo açúcar, né? Literalmente falando. Então assim, basicamente o corpo através de diversos processos, ele quebra e transforma a proteína e gordura em glicogênio, assim, através desse processo chamado neoglicogênese. Só que assim, é um novo glicogênio, é um processo alternativo, vamos dizer assim, é a segunda opção, entende? A primeira opção sempre é o carboidrato. O carboidrato é a via de preferência para a gente produzir glicogênio, a gente criar glicogênio. Então assim, você nunca vai conseguir criar tanto glicogênio quanto você cria com o carboidrato por uma série de mecanismos, série de processos metabólicos que favorecem isso, né? Essa formação de glicogênio através do carboidrato, você nunca vai conseguir isso através da gordura e da proteína. Então, por isso que provavelmente você perdeu peso, porque você estava sintetizando muito menos glicogênio. Glicogênio é basicamente a junção de glicose e água. O músculo, falando puramente... Também teve a própria desidratação, né? Fica no sol o dia inteiro. Exatamente. Né? E não bebe tanta água. Verdade, tem então, isso. Você estava bebendo mais água, com certeza, né? Sim. Você estava bebendo mais água aqui, bebendo menos água lá, ficando muito no sol, isso realmente contribui. E aí, juntamente com isso, você tem até mesmo não deixa de ser uma desidratação intramuscular. Então, o que acontece? Assim,
A gente tem uma desidratação como um todo, né? E nesse caso a gente teve uma espécie de, podemos dizer, uma espécie de desidratação intramuscular. Como que a gente coloca isso? Como que a gente explica isso? A gente está criando menos glicogênio. Glicogênio é o quê? Glicose mais água. O músculo, o tecido muscular humano, ele é formado por mais ou menos 75% água. Então, se você está com muito menos glicogênio, você está com o músculo muito menos cheio. Você é um cara de quantos quilos agora? 120. 120 quilos, 75% dos seus... Né? Claro que assim, né? Você não é puro músculo. Né? Não tem nem como a gente tentar quantificar quanto que você tem de músculo aqui. Mas vamos colocar do corpo humano, então, mais ou menos 65% do corpo humano é água. Você pega aí 120 quilos, mais de 70 quilos é água. Né? Então, se você perde muita água, você perde muito peso. Então, está aí justificado a curto prazo por que você perdeu peso. Provavelmente, assim, em partes, devido a essa desidratação da ingestão menor de água e do sol mesmo, e uma outra boa parte devido à formação de glicogênio menor, provavelmente. Agora sim, a longo prazo, né, para a gente aproveitar o gancho aqui, pegar, né, o que eu tinha falado anteriormente sobre o impacto, né, por que você não pode comer x-tudo sempre no pós-treino ali, por que você não pode comer lixo todo dia, por que a gente não faz isso? Vamos falar sobre o impacto disso. Então o que acontece? O que você come, o que você mastiga, não necessariamente é o que você absorve, né? Porque assim, o processo digestivo ele ocorre em diversas etapas, sendo que a principal, assim, o grosso, vamos dizer assim, ocorre no intestino, né? E assim, os carboidratos, eles precisam de bactérias boas, vamos dizer assim, né? Microbiota. Exatamente, a famosa flora intestinal, né? Então assim, a gente tem no intestino, a gente tem uma gama de bactérias, enfim, uma quantidade absurda de bactérias, exato, que contribuem para a quebra dos carboidratos, para a assimilação, a absorção deles. Inclusive o Alexson Nobre, até se o nosso produtor puder colocar aí a menção ele no Instagram, o cara quer falar sobre microbiota, é esse cara. O cara é foda. Então assim, aqui eu vou só pincelar por alto, assim, de uma forma bem leiga, para o pessoal de casa entender. Então assim, a microbiota, né, ela é formada basicamente por essas bactérias que contribuem para o processo digestivo como um todo, enfim, para que esses alimentos sejam absorvidos, assimilados, caiam na corrente sanguínea, enfim, sejam utilizados pelo corpo adequadamente. Se a gente tem a microbiota zoada, falando legalmente, né, se a gente não está com a microbiota ajustada, o que a gente coloca para dentro não vai absorver tudo. Não vai ser bem absorvido. Então, assim, você vai ter muito mais desperdício dos nutrientes que você ingere. Não só carboidratos, mas principalmente carboidratos. E aí, o que acontece? Você come uma quantidade absurda de comida, você gera um estresse enorme no seu corpo quando você come muito lixo. Você tem aí níveis de inflamação maiores, você tem aumento do colesterol. Vale ressaltar para usuários de hormônios, para quem acha que, porque eu estou usando trembolona, tudo bem, amigo. Você já parou. Isso aí até piora, né? O colesterol. Claro, exato. Já parou para pensar que você está usando trembolona, sei lá o que, que você, entre aspas, está fazendo uma série de coisas erradas, entre aspas, coisas que sobrecarregam o seu corpo. Então, digamos assim, o mínimo que você pode fazer é ser saudável. E quando eu falo de ser saudável, eu não estou falando de pegar um exame, e na verdade, nesse caso disso também, não estou falando só de pegar um exame e ver ali, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Eu estou falando de, além disso, e na verdade isso vai, você, né, enfim, ser displicente vai afetar o exame também, eu estou falando de você se sentir bem no dia a dia, né? Então assim, acordar bem, dormir bem, humor equilibrado, enfim, essa disposição para treinar, a própria regeneração, tudo isso vai depender de uma alimentação bem ajustada, de alimentos de verdade, né? Então assim, você pega esses lixos, enfim, diversos aí, uma quantidade absurda de carboidratos refinados, contribuem para o aumento do colesterol LDL, redução do colesterol HDL, por incrível que pareça, carboidrato, então assim, tem relação, e é uma grande relação. A própria alta ingestão de gorduras saturadas, né? Então assim, principalmente esses caras que usam hormônio, enfim. O que acontece? A gente precisa de uma
ingestão de gorduras saturadas assim, né, considerável, assim, né, dentro de um equilíbrio, assim, dentro de um bar, vamos colocar assim, a gente precisa de uma ingestão mediana de gorduras normalmente, gorduras saturadas. Por quê? Porque a gente precisa de colesterol para sintetizar a testosterona. A testosterona ela é sintetizada através do colesterol. Porém, esses caras aí, essas coisas, enfim, eles não precisam de sintetizar a testosterona porque eles nem sequer conseguem sintetizar, não tem como. A gente está acontecendo um processo ali chamado feedback negativo, quando há o uso de testosterona ou seus derivados em doses suprafisiológicas. Ou seja, se você não tem essa demanda de colesterol, essa demanda de gorduras saturadas, não tem por que você ingerir tanta gordura saturada se você utiliza hormônios. Ou seja, o usuário de hormônios ele tem que consumir bem menos gorduras saturadas que uma pessoa normal, vamos dizer assim. Então, assim, a gente já tem uma demanda menor, essa gordura, assim, não há necessidade, a gente poderia utilizar esses macronutrientes, dividir eles de forma mais inteligente, por exemplo, utilizando carboidratos de forma inteligente, né? Então, assim, a gente está fazendo um desperdício do direcionamento de nutrientes e esse excesso de gorduras saturadas vai contribuir para o colesterol negativamente. Ou seja, por que, Marcão, que a gente não coloca esse estudo, esses donuts, enfim? Aumento do colesterol LDL, redução do colesterol HDL, vai danificar a microbiota intestinal, danificando a microbiota intestinal. Absorve menos nutrientes. A maior parte dos nossos neurotransmissores são sintetizados no intestino. Então a gente tem a cognição prejudicada, a gente tem até mesmo, enfim, vou dizer depressão, porque depressão é um termo muito forte, mas assim, às vezes você tá mal, ali você tem aquelas variações de humor fortes, você tá se sentindo meio para baixo, enfim, se você for parar para analisar, às vezes a sua alimentação tem um grande impacto nisso, o sono, libido, né? Então assim, é por isso, né? Então assim, acho que eu até estava conversando com um aluno sobre isso recentemente, eu achei interessante trazer aqui para o vídeo, que é o seguinte: eu estava conversando com ele me apresentou os exames, enfim, ele utiliza hormônios, o colesterol HDL dele está baixo, o LDL está bem alto, e assim, é um aluno que frequentemente ele... mas minha tataravó fez aniversário, e lá tinha ravioli, patrovioli, lasanha e tal, o cara comeu tudo e repetiu 3 vezes. Não, mas foi só essa vez. Olha, enfim, eu sempre não vou ficar ali, né, pentelhando e tal, mas eu sempre deixo o aviso, sempre deixo o alerta. É uma escolha, né? Exato, eu comentei com ele, eu falei, olha, você comentou aí que, você tá se sentindo bem, o treino tá rendendo, tá crescendo, enfim, tá tendo resultados positivos, aquela coisa toda. Ou seja, você está colhendo, né, o bom. Só que assim, amigo, não existe passeio de graça, né? Para todo bom, né, todo benefício há um preço a ser pago, né? Então assim, não há passeio de graça. Então assim, eu comentei com ele, enfim, até levantei com ele a possibilidade dele colocar Cardarine, né? Cardarine que a gente vem utilizando aí com grande êxito para melhora do perfil lipídico. Inclusive, vamos deixar o link aí do canal no Telegram, PharmaX, o pessoal adquirir Cardarine, né? Cardarine realmente pode ser um auxílio, mas assim, não vai resolver se ele não corrigir a base, né? Que então, é a dieta e a alimentação, né? Exato. Então assim, é realmente, né, cuidar assim, vai muito além de estética, sabe? Vai muito além de, vou encaixar, mas é que eu uso trembolona, GH, eu fico seco, beleza. Mas e por dentro, né? Então assim, fica aí o alerta pro pessoal, né? Então assim, alimentação e cardio, sempre bato nessa tecla também, que é algo assim que também o pessoal acha que é só queimar calorias, não é bem assim. Cardio é mais saúde do que, né, secar e queimar gordura. Exatamente. Vamos dizer assim, é meio que um detox, né, Marcão? Tipo assim, você pega, a galera olha um cara igual você, acha que é só tomar bomba, que não sei o que e tal. Você vai analisar por que o cara tá com aqueles vídeos que você postou lá, por que você tá lá comendo um panelão de arroz e frango e tal, o cara usa aquilo outro. Quantos atletas a gente vê, o cara come lixo pra caramba, por que não come lixo pra caramba? Bom, enfim, né, não vou entrar no particular de cada um, mas assim, é um fato que
Se a gente coloca lixo para dentro do nosso corpo, a gente está nutrindo o nosso corpo com lixo e a gente, inevitavelmente, se não for na parte estética, a gente vai colher esse preço em outras áreas. Sim. É igual eu costumo falar com a galera, né? Quer músculo de verdade? Come comida de verdade. Come e treina de verdade. E treina de verdade. Na verdade, né? Começa com um treino de verdade, né? Assim, e a alimentação vem para comida de verdade. Exatamente. Não adianta nada você querer, né? Crescer, ficar forte e tal, mas comendo só porcaria, treinando mais ou menos. Não vai adiantar muito, não. Aí é aquela coisa, né, Marcão? Aí aquele cara, o cara me olha e fala assim, tudo bom. Mas não tá lá me vendo aqui, ó, treinando pesado, não tá vendo eu lá custando a comer 4 kg de arroz porque eu não quero jogar lixo, comer só limpo. Esse meu off aí foi exatamente o êxito que eu tive. Não foi o que eu tomei, o que eu usei. Lógico, teve uma parcelinha ali de ajuda. Mas, porra, se você pegar aí, eu comi limpo o off inteiro. Não comi praticamente nada de lixo, assim, aquele mínimozinho ali só pra no final, porque tava muito, né? Muito carboidrato, muita comida. Aí naquele finalzinho eu joguei um pouquinho. Aquele cheirinho ali, não é? Claro, assim, e nem foi assim também, nada, nossa, demais, não. Tipo uns sucrilhos, um pouquinho, se você for colocar assim, pô, sei lá, uma tapioca, 10% da minha dieta, 15% da minha dieta. Até mesmo. E mais no final mesmo, quando realmente começou a ficar difícil de comer só a comida. Aí, em vez de eu aumentar mais ainda a comida que já não estava aguentando. Que aí o estômago já começa, né, começa a ter. Joguei só ali uma gracinha ali para complementar mesmo, mas no mais, limpo o tempo todo. Pois é, e isso faz uma diferença absurda, Sim. Não só no físico, né? Sim. O que você pode dizer aí com relação a como que você se de sentiu? tudo, a saúde mesmo, disposição para treinar, porra, tava literalmente voando nos treinos, pegando peso. Bom. Muito, muito bom. Foi assim, sensacional. Foi um dos melhores offs que eu já fiz. Né? Não só por estar usando o GH e etc., mas pela alimentação mais limpa. Eu senti muita diferença na disposição, nos treinos, no dia a dia. Esse off, quantas vezes eu já... Tem quantos anos que a gente se conhece já? Tá indo para acho que 10 anos já, né? Lembro do Orkut lá, tá? Tipo, Mas assim, eu lembro que já teve vezes já de eu chegar na academia e, tipo assim, queria dar minha volta. Mas o cara vai... Melhor nem chegar perto desse cara, não, que ele vai matar. E aí, assim, esse off tranquilo, de boa. Foi super tranquilo. E eu gosto de falar também com a galera, né? Às vezes o cara vai lá, come lixo pra caramba e tal, aí o cara parece ser grande. Você olha assim, o cara grandão, então... Manda fazer um cut. Tem isso também, né? Some. Músculo de carne. Carne é comida de verdade. Então tem que ser comida de verdade, que aí sim, aí você vai ver. Você vai ficar grande e quando você secar, você vai continuar grande. Exatamente. Porque o que você tem ali não é só um inchaço temporário, você realmente construiu tecido. Para construir tecido, comida de verdade. Não significa necessariamente que agora é só arroz e frango pro resto da vida. Não. Pô, tem que ter um equilíbrio e tal e tudo mais, mas assim até para não gerar, né, compulsão alimentar, outros problemas. Exato, tudo em excesso, né? Desde o lixo em excesso até mesmo a própria comida limpa em excesso se te fizer mal, não é assim? Agora, é colocar o mínimo que você precisa mesmo ali para manter a cabeça bem, uma questão de, como é que eu posso dizer... Uma questão social, né? Às vezes uma coisinha aqui, outra ali, mas assim, sempre o mínimo, porque comida de verdade vai te levar muito mais longe. É isso aí. Então, galera, ficou aí mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like, compartilhe com os amigos. Valeu!